Boa noite, graça e paz. Você que está na página da Primeira Igreja Batista em Maracanaú, estamos iniciando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nessa oportunidade, nós temos o privilégio de iniciar também a campanha de Missões Estaduais 2020. Convido você que acompanha a nossa transmissão a saudar os irmãos com a graça e a paz, mandar uma boa noite aí no chat, diga de onde você está acompanhando essa transmissão. Aqui embaixo da tela você pode compartilhar essa transmissão, convidar os seus amigos a assistir ou fazer uma sala de vídeo, onde os seus amigos vão acompanhar todo o conteúdo que é feito aqui no culto da Primeira Igreja Batista em Maracanaú. Esses primeiros momentos nós aproveitamos também para mandar o link nos grupos da igreja, então no WhatsApp você também pode compartilhar o link dessa transmissão. Convido você a fazer uma oração conosco. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós louvamos o teu precioso nome, te rendemos graça, reconhecendo o teu grandioso amor que é derramado sobre nós a cada dia, Pai. Sabemos que nada do que nós viemos a fazer, Pai, nada de nenhuma das nossas obras poderá ser comparada ao sacrifício do sangue puro de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, nós te agradecemos por essa infinita graça que é derramada sobre nós a cada dia, mesmo em meio a tempos tão difíceis, Pai. Por isso eu te peço, pela vida de cada pessoa que ouve esta transmissão, que assiste a este vídeo, Pai, que possamos aqui prestar um culto sincero de louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor agora com 2 cânticos. Convido aqui o nosso ministério de louvor para conduzir-nos à adoração. Louve ao Senhor aí na sua casa, você pode também adorá-lo na beleza da sua santidade. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a
tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado e exaltado seja o nosso bom Deus. Estamos recebendo aqui na nossa transmissão todos os irmãos, membros da Primeira Igreja Batista em Maracanaú, aqueles nossos amigos também congregados e aquelas pessoas que ouvem nesse momento a mensagem do Evangelho. Você pode compartilhar a sua mensagem, saudar os irmãos que estão aí no chat. A palavra de Deus, ela vai ser ministrada nessa noite e nós rogamos a Deus que ela toque o seu coração. Você pode mandar uma mensagem, avisar, olha, eu compreendi a mensagem do Evangelho. Irmã Ivanilde Chaves, irmã Lúcia, família Farias, irmã Milena está lá no Rio Grande do Sul, né, Milena, em Montenegro, irmão Beto, irmã Lídia, irmã Iracema e a Pérola também. Irmã Nájila, boa noite, irmã Nájila, graça e paz. Irmã Maria, irmã Débora, irmão Cleilton, irmã Gerlânia Freitas, irmã Eridan Braga Firmiano, a irmã Graça Martins, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido você a fazer uma leitura bíblica conosco em Mateus. Nós vamos ler o capítulo 9, os versos 35 ao 38. Mateus, capítulo 9, versos 35 ao 38. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Veja, meu irmão, estamos iniciando a campanha de missões estaduais.
Temos no Ceará 184 municípios. E veja só, menos de 84 municípios têm um trabalho batista. Ou seja, nós temos aí uma grande seara, nós temos um campo vasto para a colheita. Deus tem lhe chamado para este trabalho. Não é necessário aqui que você tenha um chamado todo especial, que alguém lhe puxe pelo braço para fazer o trabalho do Evangelho. E olha, meu irmão, temos vivido tempos de grande desafio, mas dentro desse contexto desafiador também, Deus ele tem nos chamado a lutar grandes batalhas. Estamos aqui retomando gradualmente as nossas atividades e nós pedimos que cada membro da igreja também esteja engajado neste trabalho. Convido você a louvar ao Senhor conosco. Vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Convido você a já preparar a sua Bíblia, seja ela digital aí no seu aparelho celular, seja na sua Bíbliazinha mesmo de papel, certo? Pastor Arthur Zeno. Queremos lembrar que estamos fazendo a transmissão do templo, seguindo todos os protocolos de segurança para a nossa saúde e as dos nossos irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar no templo adorando ao Senhor. E o momento da palavra de Deus. Nós iremos fazer uma leitura bíblica que está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. É o subtema que eu trago hoje, baseado no tema central, Meu Ceará, Minha Seara, com a divisa no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38. O subtema é a finalidade de semear. Eu te convido, repetindo, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Leamos do versículo 1 ao versículo 10, mas iremos trabalhar todo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra,
e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, e eu te peço, Senhor, humildemente, no nome precioso de Jesus, ó Deus, nos usa como instrumento teu, fala aos nossos corações. Ó Deus, que teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos ser, Senhor, transformados, Senhor, impactados pela voz poderosa e milagrosa do Espírito Santo, pois é em nome de Jesus que nós te suplicamos. Amém. A finalidade de semear. Jesus, antes de contar e explicar a parábola do semeador, fez uma pequena introdução de como o semeador estava a semear. E eu creio que ainda hoje, essa parábola fala conosco. Nós poderemos ver e sentir isso dentro do texto bíblico que nós lemos. Então vamos ver. Jesus, ele conta essa história baseada no semeador e que essa semente caiu pelo caminho, caiu em pedregais, entre espinhos e em boa terra. Vamos hoje caminhar junto com o semeador. Primeiro, Jesus fala que a semente caiu de forma aleatória, não é? Então, eu não sei, aqui eu pensando comigo mesmo, quando eu estava lendo esse texto, como um semeador levaria a sua semente, a semente que ele iria plantar, e deixava essa semente cair no caminho. Então, desperdiçando o produto dele, aquilo que ele iria plantar para colher no futuro. Então, o seu ganha-pão, o alimento da sua família. Então, o exemplo que Jesus dá é notório que aquilo era da cultura do povo judeu. Então, o povo judeu vivia do plantio, principalmente do trigo, para poder alimentar-se e sobreviver da colheita, né, da semente. Então, eu pensando comigo mesmo, eu digo, poucas pessoas, poucos jovens de hoje em dia conhecem verdadeiramente a semente do trigo. Né? O que é o trigo? Porque nós somos acostumados a comer o bolo, o biscoito, o macarrão, não é? De diversos sabores, porque tudo é feito do trigo. Mas se nós apresentarmos algumas sementes para que os jovens identifiquem o trigo, alguns deles nem sabem que semente é o trigo. A semente, ela caindo aleatoriamente, aí Jesus dá o exemplo. E algumas caíram no versículo 4, ao pé do caminho. E Jesus vai explicando por que essa semente não frutificou. Vieram as aves do céu e a comeram. E a que caíram em pedregais, elas cresceram, mas por causa do sol, morreram rapidinho. Queimou-se, né, e morreu. E a que nasceu entre espinhos, cresceram, mas os espinhos a sufocaram. E o que caiu em boa terra, essa semente deu frutos, uns a 100, outros a 60 e outros a 30. Mas o interessante é que os discípulos, aqueles que ouviram, ficaram meio perplexos e disseram o seguinte: por que ele fala por parábolas? Por que lhe falam por parábolas? Então, essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer também.
porque Jesus deu uma volta, não é? Porque Jesus contou essa história, porque Jesus deu esse exemplo. Então, o que seria uma parábola? Uma parábola é um exemplo aqui, na geometria, ela não é uma linha reta, é uma direção que faz uma curva e chega ao seu objetivo. Então, Jesus fez exatamente isso. Ele contou a história do semeador e fez uma aplicação na vida do povo judeu. Interessante é que no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e o versículo 11, quando Lucas narra essa parábola, Lucas diz assim, no versículo 8, capítulo 11, a parte B, a semente é a palavra de Deus. Jesus, ele não deixa margem para interpretação, ele pontua e fala claramente que a semente é a palavra de Deus. Então, o semeador, hoje em dia, ele pode semear a mesma semente, que é a palavra de Deus. Agora, como nós iremos fazer com que essa semente caia aleatoriamente? Vamos supor que alguma pessoa, por qualquer outro motivo, ele venha mais tarde, em algum tempo, acessar a nossa página no Facebook e se depare com a nossa transmissão hoje. E, de repente, ele ouve os louvores, lê a palavra, acompanha a mensagem e ela se toca. Então, a semente é a palavra de Deus. É nessa forma aleatória, porque a palavra, ela não é direcionada a uma só pessoa, a um só grupo de pessoas. O campo somos nós. Você é o campo. Agora, nós, quando recebemos a palavra em nosso coração, é que temos que dar essa liberdade para que a semente brote, para que essa semente cresça e ela crie raízes, e que o sol não venha queimar, e que as aves do céu não tirem do nosso coração, e que também os espinhos sufocam as preocupações da vida, as ocupações, toda a complexidade da vida conjugal, na vida do trabalho, na faculdade, na escola, essa tensão do mundo moderno não venha nos sufocar e nos tirar do centro da palavra de Deus. É nesse sentido que é a aplicação da parábola. Então, essa história ainda hoje é viva em nossos corações. Existe uma finalidade, porque Jesus contou essa parábola. Em terceiro lugar, o Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? O Senhor da seara é Cristo Jesus. E ele aponta para o personagem, o semeador. E ele direciona a mensagem ao campo missionário. Que é o campo missionário? São todas as pessoas que ainda não receberam a Cristo. Agora eu quero abrir aqui um parêntese para eu contar a você mais ou menos a vida de um semeador. Meu sogro, quando eu o conheci, ele era um semeador por excelência. Ele tinha o seu plantio e era daqueles que vigiava o tempo, porque ele gostava de plantar, de arar a terra, de preparar a terra. Então, eu, quando o conheci, eu fui lá no Ipu, pedi a mão da minha namorada na época em casamento, fiquei noivo naqueles dias, e fui com ele para a lavoura. Então, era o comecinho do plantio.
E ele saiu bem cedo de manhã. Interessante que ele vestiu uma camisa de mangas comprida, uma camisa já bem surrada, uma calça comprida, colocou o chapéu de palha, pegou a enxada, pegou um paninho, assim como se fosse uma toalha pequena, botou um cantilzinho, um pouquinho de farinha, rapadura, botou uma tiara assim, e nós saímos. Eu acompanhei, cedinho, bem cedinho. E nós fomos para um lugar que eles chamavam de mina. Quando eu me deparei com a terra, eu vi aqueles morros de areia, uma fileira, muitas fileiras de morro de areia. E ele encontrou-se lá com outro agricultor, e ele disse, é 4x1. E eu fiquei voando. 4x1, eu não sei o que é isso. Ele disse que era 4x1. 4x1, não acho que nem carro naquela época tinha esse carro de tração 4x4. Mas eu fiquei pensando, 4x1, vou saber o que é. E ele disse, essa leira aqui é do fulano, essas aqui são minhas. Aí eu comecei a entender que cada fileira de morro é aquela, 4 era dele, 1 era do dono da terra. Já comecei a entender por aí. Mas depois eu fiquei assim, por que os morros? Por que os morros? Por que não planta no chão reto, do jeito que é o chão? Mas fiquei ali, no meu pensamento. E eu fiquei também um pouco, assim, meio confuso, porque saí de mangas compridas, de calça comprida. O chapéu até eu entendi. Mas depois que ele começou a limpar a terra, eu vi que saiu muita poeira, era uma fumaça de poeira, às vezes cobria a gente de poeira que tomava até a visão. Aí eu entendi por que também daquele paninho, né, para cobrir o nariz, hoje nós usamos máscara por obrigação. Eu entendi por que do chapéu, por causa do sol, um sol muito bravo mesmo, uma sensação de 40 graus, e também por causa da camisa social. Ora, ele estava se protegendo, uma maneira de proteger o seu corpo. E aquele trabalho cansativo, exausto. Nesse dia, ele voltou, nós voltamos mais ou menos 1h da tarde, meio dia para 1h da tarde, mas geralmente não era a hora que ele voltava. Creio que ele deva ter voltado naquele dia, por até cuidado comigo, né? Mas, quando foi, algum tempo depois, eu voltei lá, em outro ano, mas nessa época, quando eu voltei, eu fui lá de novo, nesse mesmo lugar com ele. Mas aí, nesse ano, a plantação já estava crescida, o milho já estava alto, cobria a gente, nós nos perdíamos dentro daquela plantação. E o cuidado para não pisar nas melancias, no girimum, e cuidado na colheita do maxixe. E eu fiquei ali entusiasmado vendo aquilo tudo. E eu comparei naquele dia, naquele trabalho, naquele sol que estava causticante mesmo, e com aquela beleza daquela plantação, não é? A preparação da terra até a colheita é uma coisa que entusiasma a gente. Queridos, o trabalho do semeador é um trabalho árduo, um trabalho que exige esforço físico, técnica, paciência, que exige fé, principalmente do cearense, a terra do sol, a terra da luz. Então, nós, olhando essa parábola e imaginando a nossa vida como semeador, nós precisamos de quê, queridos? Precisamos conhecer a semente que nós iremos plantar. A semente que é a palavra de Deus. Não se planta qualquer semente. Agora me lembrei, antes de fechar o parênteses, de mim mesmo. Porque quando eu cheguei, da primeira vez, quando eu cheguei
em Fortaleza, aí eu trabalhava numa empresa e lá tinha um terreno muito vasto. E eu, de certa forma, era o gerente e mandei limpar aquela parte da terra e eu mesmo fui plantar. Não é? Eu mesmo fui plantar. E eu cavei os buraquinhos e saí plantando. E eu vi que meu sogro, ele botava 5 ou 6 sementes em cada buraquinho daquele. Botava 5 ou 6 sementes, 5 de feijão e umas 6 sementes do milho, e saía jogando. Mas era com a técnica assim, bem rapidinho. E eu comecei a colocar de mão cheia. Eu, na minha terra aqui, comecei a colocar de mão cheia e saí colocando de mão cheia. A minha plantação ficou muito bonita. Quando cresceu, brotou, ficou muito bonita. Aquele verde muito bonito de feijão. Mas a minha colheita foi quase zero. Quase zero. Porque eu acho que a minha técnica, eu cresci os olhos. Se coloca pouca semente para colher muito. E eu coloquei muita semente, uma sufocaram a outra. Então faltou a habilidade técnica, o conhecimento da minha parte, não é? Então, fechando aqui o parêntese, eu quero aqui aplicar na palavra de Deus a finalidade de nós conhecermos essa palavra, de nós termos verdadeiramente confiança no Senhor da Seara, porque o Senhor da Seara é quem vai mandar a chuva, é que vai fazer brotar no coração de cada pessoa. Não nos compete brotar a semente. A nossa responsabilidade é de semear, plantar, conhecer o terreno, ter habilidade, estar disposto a sair ao campo, sabe, pegar todos os instrumentos necessários e sair ao campo e enfrentar todas as dificuldades. Ora, na lavoura, se coloca sempre uma cruz no meio da plantação, com algumas palhas nessas cruzes, e eu não entendi aquilo. Aí, quando o vento bate, fica aquele negócio balançando para um lado e para o outro. Aí eu digo, o que é isso? Isso aí é para espantar os pedradores, não é? Os papagaios, os periquitos, os passarinhos, que vão lá para destruir o milho. Interessante. Tudo exige habilidade. E, de repente, a nossa confiança no semeador se torna pouca, porque nós queremos fazer a nossa própria técnica. Temos que conhecer a palavra do Senhor. Queridos, o versículo chave ou a divisa da nossa campanha de missões estaduais, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 38, quando Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Então, a nossa oração deve ser essa. Orar ao Senhor que Ele mande obreiros para a sua seara, mas obreiros que estejam dispostos a enfrentar todas as dificuldades, obreiros que estejam dispostos a aprender a semear e escolher a semente, sabe, ter a habilidade de plantar a semente em boa terra. E eu creio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aí surge a pergunta, por que falas por parábolas? Jesus, ele responde esta pergunta. No versículo 11, ele diz assim, e ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus,
mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo. Eu vou aqui a página, vou repetir. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Sabe, queridos, aqueles simpatizantes, eu estou gostando tanto disso. Aí você admira o evangelho, você admira a forma de vida de um cristão autêntico, mas você não se submete ao Senhor da seara. Então, a finalidade não é só o conhecimento técnico, não é só a emoção da palavra, não é só você ver a beleza da colheita, você vê a história do semeador, mas é deixar que o Senhor da seara mexa com esse campo missionário, que ele transforme e que a palavra de Deus, que é a semente da palavra, crie raízes e tome conta do seu ser, e você seja um servo vibrador, um servo que se compromete com o Senhor da seara a semear a boa semente do evangelho da palavra de Deus. Concluo a palavra de hoje dizendo: o Senhor quer fazer com que cada um de nós possamos compreender a finalidade de semear a palavra, de ser um semeador da palavra, da boa semente do evangelho. Porque a semente é a palavra de Deus. O semeador somos nós. O Senhor da seara é Jesus. O campo são aqueles que não têm Cristo no coração. E vamos ter fé no Senhor da seara. Deixa eu orar contigo. Deixa eu orar por você. Se você ainda não tomou a sua decisão por Cristo, faça isso hoje, agora. Confesse Jesus publicamente. Não tenha cerimônia, não tenha vergonha. Venha a Cristo Jesus, se entregue, porque Ele, o Espírito de Deus, tomou a iniciativa, fazendo com que a palavra do Senhor chegasse ao seu alcance, ao seu ouvido, ao seu entendimento. Abrace Jesus. Ó Deus querido, fala aos nossos corações, Pai. Ó Deus, que essa semente que foi plantada neste coração, Pai, que essa semente possa ter caído ou encontrado boa terra, e que ela venha, Senhor, nascer, crescer e dar frutos para a glória de Jesus. Pois é no nome de Jesus, ó Deus amado, o teu amado Filho, que eu te peço. Amém e amém. Vamos adorar a Deus com mais um cântico, na ministração da irmã Juliane, não é? Hoje está conosco o irmão Guilherme, líder dos embaixadores, irmão Cleandro, líder também dos embaixadores, a minha aluna Juliana, de música, Juliane, o irmão Júnior na guitarra, o Alain, diácono da igreja, vice-presidente no baixo, e alguns irmãos aqui, deixa eu ver, 3, 6, 7 irmãos no culto hoje. Então, vamos adorar o Senhor? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom,
doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É muito bom adorar o Senhor, essa liberdade de culto que nós temos. Estamos nesse período de isolamento ainda e com essa abertura gradual do governo federal, governo estadual, governo municipal, que estão monitorando nesse momento e dando a orientação necessária para a população, né? Então, as recomendações de lavar a mão. Então, eu quero dizer que nós instalamos uma pia já quase na entrada da igreja, num ponto muito estratégico, já nós temos a obrigação de passar por lá. Então, tem a pia, tem sabão, tem a lixeira, tem a toalha para limpar as mãos, para enxugar as mãos. Nós temos o álcool gel na entrada da igreja. Eu quero até apresentar um aparelho que nós estamos comprando agora. Cadê? Vou apresentar um aparelho, pedir aqui a nossa diaconisa. Depois a irmã traz o álcool também para eu pegar nesse. Eu tenho que fazer tem que fazer aqui a coisa aqui e também apresentar aqui, comprando também esse aparelho aqui, não é, que é para aferir a pressão, temperatura das pessoas, assim que diz, irmão Walter, é assim que fala, Então, estamos adquirindo, com todas as recomendações, vai ser antes da entrada do culto. O irmão que tiver um pouco, sair no vermelho aqui, não vai poder entrar, não é? Então, os irmãos que vão chegando vão ter que dar alguns minutos, porque pode interferir o calor, não é? Precisa estar numa temperatura normal. Então, tem todas as indicações. Então, nós estamos procurando manter nas regras, bem direitinho, e pedindo sempre a bênção do Senhor. Queremos contribuir para o bem da sociedade. Não é a questão só política, mas questão de saúde, né? Recomendação da saúde pública. Então, queremos ser bênção para a nossa comunidade. E creio que nós estamos sendo bênção. Nosso culto presencial, na verdade, irá voltar
na quarta fase, quando o governo verdadeiramente liberar. E eu creio que o pior já passou, mas temos que ter cuidado, muito cuidado, como também obedecer às recomendações. Esse é o nosso desejo. E orando ao Senhor, não cessamos de orar para que essa vacina que elimine essa praga, ela seja descoberta e disponível à população o mais rápido possível, para que nós possamos voltar a um convívio normal, ou como dizem, a um novo normal. Então, vamos continuar orando para que isso aconteça. Quero aqui lembrar a igreja do nosso compromisso com nossos dízimos e oferta, e também com a nossa oferta para o CIEM e o CIEC, a nossa oferta para os nossos seminários, que o dia de enviar a oferta será dia 10. Então, hoje, dia 6, você pode enviar a sua oferta até o dia 10. Nós estaremos enviando nossa oferta à União Feminina para os órgãos responsáveis. Então, faça a sua oferta da educação cristã, tá certo? Em nome de Jesus. E começando a nossa campanha de missões estaduais, que diz: meu Ceará, minha Seara. Meu Maracanaú, minha Seara. Então, nosso Maracanaú, a nossa Seara. Vamos orar para que essa semente que nós estamos plantando aqui em Maracanaú, ela brote e que o Senhor seja glorificado, porque importa que a gente diminua e o Senhor cresça para a glória de Deus. Algum recado? A igreja tem algum recado? Os irmãos têm aqui. A irmã Graça falará um recado. Ela vai ficar de máscara por causa do microfone. Ela vai usar outro microfone. Então, use aquele microfone. Esse. Está separadinho para ela. Graças e paz, irmãos. Perdão. Vou tirar aqui a minha máscara, né? Mas eu vim somente para agradecer, certo? A razão de eu estar aqui hoje, né? Eu pedi ao meu pastor para que liberasse que eu viesse hoje aqui para fazer esse agradecimento. Nós estivemos trabalhando durante esse período, né? Na área de ação social, pedimos permissão ao casal Sara e Jorge, que são os responsáveis, para estarmos trabalhando. Mas, irmã Graça, a senhora não é da mesma idade, provavelmente, da irmã Sara, do irmão Jorge? Sou bem mais velha do que eles dois. Mas a gente ficou coordenando de casa. E agradecer ao irmão Beto e à irmã Lídia, são um jovem casal, um jovem diácono da nossa igreja, que estiveram também durante esse período trabalhando, certo? Fazendo aquilo que nós não podíamos fazer, eles estavam executando. O nosso agradecimento à Primeira Igreja Batista em Maracanaú e muitas famílias que nos ajudaram durante esse período com doações de cestas básicas. Igrejas, não vou citar nome de ninguém, porque eu vou correr o risco de esquecer de alguém, né? Mas igrejas que nos doaram cestas básicas, né, para que nós estivéssemos suprindo algumas necessidades de alguns membros da nossa igreja e de algumas famílias que não são da nossa igreja. Então, o nosso agradecimento, o Senhor sabe quem contribuiu, certo? Quem doou. Nós não vamos dizer quem fez, quem deixou de fazer, porque Deus sabe quem foi. O nosso muito obrigado. E eu só quero dizer aos irmãos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, né? A nossa alegria, né? A força que o Senhor nos dá e a força que nós temos no Senhor, isso é gratificante. Então, o nosso muito obrigado. Nesse momento, nós não estamos encerrando ainda o período de encerramento de cesta, mas para esse mês, de acordo com os nossos ajudantes, né, já está tudo ok. E nós queremos agradecer à igreja, as pessoas que doaram, as famílias de fora que doaram, tá certo? O nosso muito obrigado no Senhor. Amém.
Quinta-feira, nosso culto de doutrina, 8 horas. Aí a gente vai ver se o Alan vai fazer aqui da igreja ou de casa. Ele vai resolver aí, que o Alan é responsável pelo culto de doutrina. Então vamos orar aqui, e quando nós voltarmos ao culto presencial, não vou dispensar a presença nem do irmão Walter, que vem lá do Papicu. Bem pertinho do Papicu, né? Cidade, Lagoa Redonda, sei lá, por ali. Então, então não vou dispensar a presença, né, de ninguém. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, por ser possível te cultuar, Pai. Muito obrigado. Nos abençoa mais e mais para que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, ser edificado pela Tua palavra, ter segurança naquilo que acreditamos, Pai, e que Jesus seja glorificado e exaltado. E cada vez que nós aprendermos mais um pouquinho, Pai, nós possamos ficar mais humildes, mais sensíveis, mais amorosos, mais cordiais uns com os outros, cheio de amor, Senhor, que a nossa virtude, Senhor, seja aniquilada e que o Senhor seja a virtude do nosso corpo, ó Deus. Pois é em nome de Jesus, Pai, que a Tua luz, Senhor, brilha em cada um de nós e o Senhor dá sentido à nossa vida, pois o Senhor é o sal, em nome de Jesus. Nos faz, ó Deus, servos fiéis, comprometidos com a Tua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com todo o Israel de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar aí nos próximos domingos para a glória de Jesus. Meu Ceará, minha Ceará.